Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre 2 Coríntios, falamos que um dos temas principais de 2 Coríntios é falar da generosidade, de um pedido de contribuição, de oferta aos irmãos da cidade de Corinto, para os irmãos da cidade de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades financeiras, estavam passando por fome, por algum tipo de miséria. Então nós decidimos gravar esse vídeo para falar um pouquinho acerca de contribuição, acerca de dízimos e ofertas, coisas que muitas pessoas têm dúvidas e gostariam de tirar. A gente nunca vai esgotar o assunto, mas a gente vai tentar de alguma forma ajudá-los a entender quais são os princípios acerca de tudo isso. É sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o dízimo, sim, é referente ao Antigo Testamento. Sim, é referente à nação de Israel. Sim, é referente a uma lei que existia na nação para poder, de alguma forma, fazer com que a nação tivesse condições de cuidar das questões do Estado. Sim, é como se fosse uma forma de imposto, mas também é uma questão, uma obrigação religiosa para que pudessem cuidar do templo, cuidar das questões, dos utensílios do templo, cuidar do sustento dos levitas, do sustento dos sacerdotes. Então o dízimo significava isso para a antiga aliança, para a nação de Israel. No Novo Testamento, nós entendemos que o dízimo é uma referência e não uma obrigação. É uma referência para a gente entender que a gente agora faz parte de um povo e esse povo também tem os seus custos. E nós temos recursos vindos da parte de Deus. Deus nos abençoa com recursos, com dons, com talentos e também com dinheiro. Nós somos abençoados com saúde, com capacitação, com inteligência para poder trabalhar, ter os nossos recursos, sustentar a nossa família, mas esses recursos também, agora que nós somos pertencentes ao povo de Deus, também devem ser usados para cumprir a missão que Deus colocou no nosso coração. Lembrem-se, nós somos discípulos de Jesus e temos uma missão a cumprir, de fazer discípulos de todas as nações. É óbvio que fazer discípulos de todas as nações gera despesa. Nós temos que ter recursos para fazê-lo. Então Deus abençoa o seu povo com recursos. Tem pessoas que têm recursos dados por Deus simplesmente para abençoar e cuidar do povo de Deus e cuidar da obra de Deus. E sim, como fazemos parte de organização, hoje nós cuidamos, fazemos com que essa missão seja feita através de organizações que nós chamamos de organizações religiosas, e a gente já falou sobre isso. Isso não é igreja. Igreja é a reunião do povo de Deus, é quando nós estamos reunidos e ali Deus se faz presente, ali é a igreja universal de Cristo, que tem Jesus como cabeça, mas sim, muitas vezes nós usamos as organizações religiosas para reunir a igreja. E essas organizações religiosas têm os seus custos. E se você faz parte de uma organização religiosa, é óbvio que você deve contribuir para o sustento daquela organização religiosa. Então, o dízimo é uma referência, 10% é uma referência e não é uma obrigação. E eu sempre uso o texto de 2 Coríntios para explicar a ideia de obrigação e de algo voluntário, ou de uma contribuição voluntária. Paulo usa essa ideia de contribuir voluntariamente. Deus te deu recursos, Deus tem necessidades. No caso de 2 Coríntios, não existia uma necessidade lá na igreja em Jerusalém e Paulo convoca não somente a igreja de Coríntios, eu tenho certeza que ele convocou outras igrejas da onde ele trabalhava, da onde ele foi missionário, igrejas que ele implantou, igrejas que ele fez visitas, que ele fez parte, que ele conhecia pessoas. Eu tenho certeza que ele convocou muitas dessas igrejas a ofertar, a contribuir com os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Então, essa contribuição na igreja, os dízimos e ofertas também têm esse significado de ser feito como algo voluntário, não por obrigação. Infelizmente, as organizações religiosas usam a Bíblia ou mais interpretações bíblicas para forçar as pessoas a darem o dízimo com o pretexto de que elas serão amaldiçoadas se elas não o fizerem. É óbvio que Deus abençoa, cuida e faz com que as pessoas que fazem isso com generosidade tenham cada vez mais recursos para continuar abençoando a sua obra. Mas o contrário também não quer dizer que seja verdadeiro, que Deus amaldiçoe pessoas que não fazem isso. Isso é blá 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 de pessoas que querem de alguma forma ficarem ricas com a oferta, com o dízimo das pessoas, com a obrigação das pessoas em darem. Então elas de alguma forma oprimem essas pessoas com essas falsas interpretações bíblicas para fazer com que elas sejam obrigadas
a fazer isso. Mas eu sempre falo aqui, cuida primeiro da sua casa, cuida primeiro do que é seu. Deus deu recursos muitas vezes para você, para em primeiro lugar você cuidar dos seus. Isso não tira a sua responsabilidade como discípulo de Jesus de também usar esses recursos para abençoar a obra dele, para cuidar de outras pessoas, como é o caso aqui de Jerusalém, e para cuidar da Igreja do Senhor e sim dessas organizações religiosas que são verdadeiramente aquelas que fazem a obra de Deus, que pregam o Evangelho, que fazem discípulos, que cumprem o propósito de Deus, que cumprem a missão de Deus. Então você deve fazer parte dessas igrejas que nós dizemos que são igrejas saudáveis e não são igrejas tóxicas, mas são igrejas que verdadeiramente vão te ajudar no teu crescimento, no teu amadurecimento cristão. Então a essas igrejas você, com certeza que você faz parte, você deve ajudá-las, contribuir voluntariamente para abençoar essas pessoas. E se você tem condições e não faz isso, você não está sendo generoso. Deus é generoso com você, dando recursos a você. Com certeza esses recursos são de Deus, eles pertencem a Deus, para você cuidar da sua família, para você cuidar de você, mas também para você abençoar a obra de Deus. E se você não tem feito isso, com certeza, de alguma forma, Deus vai, talvez, reduzir esses recursos e vai fazer com que você passe dificuldades. Isso não é maldição, isso é má administração dos recursos que Deus tem colocado na sua mão. Nós somos mordomos da parte de Deus para cuidar dos recursos que Deus tem nos dado. E não somente financeiro, são os seus dons também. Se os seus dons não são utilizados para abençoar, para edificar a igreja, para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas, você também corre o risco de fazer com que esses dons não amadureçam, não cresçam e você perca a utilidade deles. Isso é não saber cuidar daquilo que Deus tem dado. É a ideia dos talentos, daquela parábola dos talentos. Deus dá talentos, a um ele dá 10, a outro ele dá 5, a outro ele dá 1 talento. Isso eu sei que é muito utilizado aí nessas questões da teologia, da prosperidade, que isso aí não é algo de Deus, isso é teologia da prosperidade, é algo que tem amaldiçoado a igreja, são coisas de falsos profetas buscando seus interesses, mas eles usam muito essa parábola para explicar isso. Mas essa questão dos talentos é todos os recursos que Deus dá, e nós devemos administrar esses recursos para que eles multipliquem, para que eles abençoem mesmo, para que eles cumpram o seu propósito e cumpram a missão. E quando a gente guarda, retém esses recursos, o medo de um Deus opressor que é pregado muitas vezes por aí a gente vai sentir com certeza na pele, e esses recursos serão tirados da gente e serão colocados para outra pessoa, para que outra pessoa que tem feito como um bom discípulo de Jesus, tem sido generoso com a obra de Deus, ele possa abençoar mais, ele possa cuidar mais da obra de Deus. Então esses são os princípios. O dízimo é uma referência. 10% é para você ter uma ideia do quanto você deve administrar, uma porcentagem para você ter uma ideia. Essa parte você deve sempre separar. Não que seja 10% em si, mas aquilo que Deus colocou no seu coração. Então esse recurso pode ser 100% numa dessas. Se Deus está dando muitos recursos para você, de uma forma ou de outra, para você cuidar da obra de Deus, Deus colocou isso no seu coração, faça da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Seja voluntário e seja generoso para com isso. Então é apenas uma referência. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você deve contribuir para que a obra de Deus continue, seja próspera e bem-sucedida nessa terra, para que Deus possa alcançar mais pessoas, para que a igreja do Senhor possa cuidar de mais pessoas, para que nós possamos sim fazer também obras sociais, mais obras sociais, e que Deus possa fazer com que o Evangelho alcance o coração, ensine e discipule mais pessoas ao redor do mundo. Esses são a ideia dos recursos dados por Deus no Novo Testamento. Então essa é a ideia da contribuição no Novo Testamento. Eu gosto de chamar sempre de contribuição, mas a gente pode chamar de oferta, a gente pode chamar de dízimo, sem problema algum. É apenas uma nomenclatura, mas tudo isso é uma referência, não é uma obrigação legal. Apesar que aquele que tem um coração voluntário, aquele que tem um coração generoso, ele entende que ele é obrigado a fazer, porque ele entende que ele está administrando o recurso dado da parte de Deus para ele cuidar da missão que Deus está fazendo nessa terra. Eu sempre falo, Deus está em missão. Nós somos chamados por Deus para fazer parte de uma missão que não é nossa, é de Deus. E Ele nos dá recursos para que nós possamos abençoar, administrar, sermos bons mordomos daquilo que Deus tem feito nesse mundo. Deus tem feito coisas nesse mundo e Ele conta com cada um de nós. Então use os recursos que Deus te dá, não apenas financeiros, os recursos, todos os recursos que Deus te dá para abençoar, para fazer parte da obra de Deus nesse mundo. Deus está fazendo revoluções na vida de muitas pessoas e Ele quer fazer em você e através de você também. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.